É muito difícil criar filmes novos para a franquia Alien, principalmente pela completa zona que os diretores e roteiristas fizeram com a série nos últimos filmes, e isso inclui sim o senhor Ridley Scott, é contigo mesmo que eu tô falando, que voltou para a franquia com Prometheus de 2012 e com Alien Covenant de 2017 e piorou ainda mais a situação. A franquia Alien saiu dos trilhos tanto em relação aos seus temas, quanto em relação à lógica interna da linha narrativa central da história, quanto do gênero no qual o filme está inserido, porque os primeiros filmes, que são o de 1979, dirigido pelo próprio Ridley Scott, e o dos anos 80, dirigido pelo James Cameron, eram ficções científicas com terror. 50 a 50, né? 50%, como dizem os americanos, 50-50. O terror era tão importante quanto a ficção científica. Isso se perdeu nessa tentativa existencialista do Ridley Scott de fazer filmes que eram mais sérios, mais filosóficos, mas o Fede Álvares fez aqui, sim, um filme que é de terror com T maiúsculo. E ele também conectou alguns pontos, ele reuniu, né, ele atou alguns nós que estavam soltos dos filmes anteriores, e eu acho que isso é muito legal. Eu não me apaixonei pelo filme, eu não me tornei um grande fã de Alien Romulus, mas isso é um elogio que eu preciso fazer pra ele. Só pra vocês saberem da história, eu não vou falar muito, mas eu vou dar uma resumida. Ela se passa entre o primeiro filme, que é o Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, e Aliens, que é o segundo filme, e ele gira em torno de um grupo de adolescentes ou de pessoas muito jovens ali, que estão numa colônia humana em outro planeta, vivendo em condições absolutamente subhumanas, em condições de trabalho e também sanitárias que são absolutamente atrozes, né? Numa lógica do capitalismo tardio que destruiu tudo daqui da Terra e teve que levar as pessoas para serem mais exploradas ainda numa colônia lá no espaço sideral, mas eles encontram uma possibilidade, que eu não vou ter que explicar aqui, claro, de fugir para um lugar melhor através de uma nave que está ali na atmosfera do planeta deles. Quando eles vão para lá, é claro que eles não fazem ideia que aquela espaçonave está lotada de xenomorfos, que são aqueles bichos nada simpáticos com os quais a gente já se acostumou na franquia. E esse é um filme não só de terror, ele é um slasher movie, né? O que é um slasher? Um slasher é um daqueles filmes em que um grupo de adolescentes se reúne num lugar diferente e começam a ser assassinados um por um, normalmente de formas muito brutais, com objetos cortantes, né? E que geram cenas bastante gráficas. Basta você lembrar de filmes como Halloween, de filmes como Sexta-feira 13, como Pânico, etc. E esse aqui é um filme de slasher no universo da série Alien. É basicamente isso que o Fede Álvares fez. Eu acho um pouco covarde, mesmo eu gostando do retorno da franquia pro terror, mas ele é um pouco conservador na sua estrutura, porque em nenhum momento essa estrutura de os personagens irem morrendo um a um, quando um se isola um pouco mais dos outros, seja por vontade própria ou por alguma coisa que acontece lá, né, alguma obra do destino, ele acaba sendo assassinado, e os assassinatos começam a ser cada vez mais brutais, cada vez mais gráficos na tela, e eu acho que a gente consegue prever, quando a gente percebe essa estrutura, exatamente quem vai sobrar no final. Isso eu acho que é um problema. Mas o filme tem um problema maior, que é o seguinte: tem muitos filmes que já estão em franquias bastante consolidadas no cinema americano, filmes que começaram lá nos anos 80, nos anos 90 e que já tiveram várias sequências, reboots, spin-offs, prequels, etc. E que hoje eles se veem na necessidade de apresentar a história para plateias novas, mas também apertar o botãozinho da nostalgia daquelas pessoas que já assistiram aos filmes anteriores. Tem gente que cresceu com esses filmes, né? Que tem assistido aos filmes de Alien, por exemplo, há várias décadas. Só que eu acho que alguns filmes que estão nessa situação acabam priorizando tanto a nostalgia, acabam priorizando tanto o saudosismo, que esquecem de tentar fazer coisas novas. Porque esse filme aqui é um filme que vai fazer não só algumas surpresas que são comuns nesse tipo de filme que eu acabei de descrever, em relação a mostrar rosto de atores conhecidos e que voltam
para a franquia, entre aspas, eu vou falar porque daqui a pouco aqui, né, porque que eu tô usando as aspas, mas também algumas imagens, alguns códigos visuais que vão aparecendo ao longo do filme que remetem os filmes anteriores, ou que espelham cenas de filmes que a gente já viu antes na franquia, ou então são apenas elementos que se repetem. Então vou dar um exemplo simples, né? Sempre tem, ou já teve muitas vezes na série Alien, aquela cena em que os personagens estão num corredor extenso, ou então dentro de um galpão que tá com as paredes todas forradas por casulos daqueles xenomorfos que vão nascer, né? Os Xenobabies. E aí eles têm que passar fazendo silêncio, porque qualquer barulho, ou qualquer fumaça, ou qualquer luz, fogo, calor, sei lá, ou mesmo o tempo vai passar suficientemente para que um deles ou vários acabem saindo do casulo, nascendo e atacando quem tá passando. Vocês entenderam o tipo de cena que eu tô tentando descrever, né? E é claro que é uma cena que a gente já viu muitas vezes na franquia e que vai ter um momento nessa nova entrada da série que vai ter uma cena parecida de novo. Ou então cenas que remetem, né, que espelham cenas dos filmes anteriores. Por exemplo, tem um momento em que o xenomorfo tá encarando a protagonista e a protagonista vira de lado assim, com aquela baba metálica escorrendo da boca daquela criatura, que já é uma marca da franquia, e é óbvio que isso é um espelho da Sigourney Weaver em um dos filmes anteriores, eu não vou me lembrar em qual deles, mas tem até uma capa de DVD com essa imagem, e aí eles têm que replicar a imagem, só que agora com a Cailee Spaeny ao invés da Sigourney Weaver. A Cailee Spaeny está muito bem no filme. Ela é uma atriz cada vez mais versátil, na minha opinião. Se você pegar a Priscilla Presley que ela fez em Priscilla, se você pegar a repórter fotográfica que ela fez em Guerra Civil e a protagonista de Alien Romulus, são três personagens completamente diferentes que ela fez no mesmo ano, que é o ano no qual ela explodiu em Hollywood. Então eu acho que é uma atriz pra gente observar, mas ela não é a Sigourney Weaver, ainda mais no auge, né, no seu prime, como dizem hoje em dia, que é justamente na série Alien, principalmente nos dois primeiros filmes, né? A Ripley nos dois primeiros filmes foi um fenômeno e a Sigourney Weaver tem uma interpretação, inclusive física, que a Cailee Spaeny não consegue replicar, apesar de o filme tentar fazer essas rimas, né, visuais em relação a Ripley, mas até o biotipo físico, por mais magra que sim a Sigourney Weaver sempre tenha sido, mas o biotipo não é o mesmo. A Cailee Spaeny, inclusive, né, tem filmes anteriores como Guerra Civil em que os personagens ficam fazendo piadas com o fato de ela parecer criança, porque ela é muito pequenininha, muito delicadinha, né, até a voz, até um pouco infantil. Então ela tá bem no filme, mas ela não tem a mesma fisicalidade e a mesma presença de cena de uma heroína de ação icônica, talvez a mais icônica, ou uma das mais icônicas de todos os tempos, que é a Ripley, vivida pela Sigourney Weaver. O filme se resolve bem nas cenas de terror. Como eu falei, eu gosto do terror do filme. Hoje em dia, os efeitos visuais são praticamente impossíveis de errar, gente, porque tem alguns filmes, principalmente dos anos 90, que você assiste, né? Tem um filme lá, o Alien 3, dirigido pelo David Fincher, muita gente esquece que ele é dirigido pelo David Fincher, que tem o Xenodog, né? Que é aquele xenomorfo que parece um cachorrinho, né, que era muito ridículo, mas ele fica mais ridículo ainda, porque aquela época era uma época que o CGI estava começando, e com algumas exceções como Jurassic Park, que por algum motivo ainda parece muito bem feito hoje, tem muitos filmes daquela época que estavam usando uma tecnologia nova, muito avançada para o momento, mas que hoje a gente assiste e fala, cara, isso aqui tá meio esquisito, sabe? Mas hoje em dia não tem muito como errar na tecnologia do CGI, na criação dos cenários, na criação do animal, né, daquela criatura do xenomorfo, que aqui tá muito assustadora. Eu gosto como ele tá mais preto do que nunca, ele sempre foi preto, mas ele tinha talvez um pouco mais de uma tendência para uma cor mais orgânica, que ele tá totalmente preto, né, e com aqueles dentes metálicos, tá muito assustador. Porém, eu vou falar aqui de um problema, mais um problema do filme, que eu considero um problema ético, um problema de estratégia comercial do filme e também um problema de efeitos visuais, que é a figura ali
Do Ian Holm, que é um ator que faleceu em 2020, se eu não me engano, e que fazia o Ash no filme original e que retorna aqui em um outro personagem, né, com a aparência do ator, também é um androide e até aí tudo bem, mas eu acredito que tem duas discussões que a gente tem que fazer. A gente já tá fazendo, na verdade, há quase 10 anos. Uma delas é o fato de que personagens que morrem estão começando cada vez mais a receberem versões em CGI, versões criadas em inteligência artificial para os filmes, né? Eu lembro da Carrie Fisher na série Star Wars, né? Teve em algum filme, eu não lembro qual foi, se foi em Rogue One ou se foi nos Últimos Jedi, que ela aparece, mesmo que ela tenha morrido durante as filmagens e não tenha completado a atuação, eles completaram para ela. Cada vez mais está rolando uma discussão em Hollywood de atores vivos que autorizam ou não, né? Eles estão fazendo já contratos para o pós-morte, se eles vão poder continuar tendo a imagem deles usadas pelos filmes ou não, até que ponto isso vai ser respeitado ou não. Eu não sei porque o que eles estão fazendo agora é consultar a família, mesmo que os atores e as atrizes não queiram, a família pode assinar e autorizar o uso da voz e do rosto desses atores, então é um problema ético sim, e eu também acho que nesse filme, em Alien Romulus, é um problema tecnológico, técnico, porque mesmo que já tenha 10 anos, no mínimo 9, que a gente está vendo esses atores sendo recriados por CGI, porque além dos mortos, isso já aconteceu também em Star Wars com o Peter Cushing, já aconteceu também com outros atores em outros filmes, tem atores que inclusive estão vivos e que já foram rejuvenescidos para os filmes, como Robert De Niro lá em O Irlandês, teve filme da Marvel que fez isso com Michael Douglas, etc. E eu acredito que mesmo que essas técnicas, que não são a mesma, mas são parecidas, já estejam aí há quase 10 anos, eu nunca vi uma ser usada tão mal visualmente, esteticamente, como em Alien Romulus. Eu não achei nada fluido, eu não achei nada natural, eu achei muito esquisito a articulação da boca dele, eu achei bem mal feito, eu acho que esse é o termo que eu tô querendo dizer, vou falar mesmo, então eu acho que não precisava, é simples assim. E aí eu volto lá para aquele ponto que eu coloquei no começo do vídeo, que a única razão para eles terem tomado essa decisão é criar nostalgia. Então, não precisava na história porque o personagem é outro, não precisava tecnologicamente porque não tem um ator que começou o filme e depois não terminou, como a Carrie Fisher ou como o Paul Walker lá num dos filmes de Velozes e Furiosos. E também não tem sentido de um ponto de vista estético, visual, porque tornou a experiência que era perfeita de um ponto de vista tecnológico um pouco inferior por causa disso. Então, não tem nenhum ganho e tem muita perda, além dessa controvérsia, sei lá, como que eu posso dizer, ética, moral, que a gente vai ter que discutir, mas que a gente conhece o capitalismo, a gente sabe que o respeito pela vida das pessoas, que o respeito pelas pessoas sempre vai estar abaixo do lucro máximo e é assim que vai ser. Então esperem esse tipo de coisa acontecendo cada vez mais daqui pra frente. Gostei moderadamente de Alien Romulus, não me apaixonei, mas eu acho que tem alguns pontos interessantes, como eu coloquei aqui nesse vídeo, e eu acho que ele abre sim um novo caminho legal pra franquia. Quero muito saber de vocês, se vocês viram o filme, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, me digam aqui nos comentários. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. Impact event in 5, 4